O tema desse mês é De Volta para o Futuro. Por isso o slide hoje sou eu mesmo. De Volta para o Futuro. Eu acho tão curioso que não faz muitos meses todos nós estávamos falando de 2024. Pensando em 2024, como será a virada, como é que vai ser o ano, não é isso? Aqui estamos nós. O futuro é agora. Chegou, esse é o seu futuro. Aquele que meses atrás você estava pensando, imaginando o que faria, pensando no planejamento que faria, nas resoluções do novo ano, chegou. E é consenso entre todos os pensadores, talvez com raríssimas exceções, que o nosso futuro, ou o nosso hoje, é o resultado direto das decisões que tomamos ontem. E então, o nosso de volta para o futuro, que se dará em breve, em alguns meses, em alguns anos, será novamente o resultado das escolhas que fazemos hoje. E por que de volta ao futuro? Porque esse filme, que foi lançado em 1985, que teve Steven Spielberg como seu diretor e produtor, que ganhou Oscar por efeitos especiais e melhor sonoplastia, que conta a história do Dr. Brown, cientista bem maluco, exótico, e de Marty McFly, um jovem adolescente, que acaba embarcando num DeLorean transformado numa máquina do tempo e viaja no tempo e no espaço. Mas a mensagem central do filme, toda a história, todo o livro, tem uma mensagem que deseja nos comunicar, ainda que artisticamente. A mensagem central é essa. As decisões que tomamos hoje afetam significativamente o nosso futuro. O que quer que você esteja escolhendo, o que quer que você esteja vivendo hoje, é fruto de uma série de escolhas que você fez ontem. E quando nós pensamos nisso, é claro que surge um grande desafio, porque nós cristãos vivemos um dilema que eu chamo o dilema de estar montado num cavalo. Do lado direito do cavalo, nós falamos da soberania de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus é soberano. E algumas vezes nós somos tentados a cair desse lado do cavalo, dizendo, não, pode deixar, Deus vai dar um jeito em tudo. Mas a Bíblia nos ensina que tem o outro lado do cavalo, que são as responsabilidades que nós tomamos, as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos. E aí alguns dizem, não tem nada a ver com Deus, eu não preciso nem orar, nem pensar em Deus, eu vou fazer a coisa do meu jeito, e caímos do outro lado do cavalo. A palavra de Deus, sem assumir compromisso com essa escola de pensamento teológico, ou com aquela escola de pensamento teológico, a palavra de Deus nos apresenta um equilíbrio perfeito, sábio, de que Deus é soberano, e que Deus continuamente está entrando com a sua provisão na história humana, mas ao mesmo tempo a Bíblia em nenhum momento nos isenta das nossas responsabilidades, das nossas escolhas. E talvez um versículo que mostre isso, e eu peço perdão porque eu não tenho tempo para discutir algumas escolas de pensamento que tratam desse assunto, como o molinismo, o arminianismo, o calvinismo, vamos deixar isso para uma classe de teologia. Mas uma passagem que me parece que mostra esse equilíbrio encontra-se aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 16, 9. Capítulo 16, versículo 9. Se você encontrou, diga amém. Vou esperar mais um instante. Se encontrou, diga amém. Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. A parte A do versículo, o homem faz os seus planos. A parte B do versículo, o Senhor guia, determina os seus passos. A Nova Tradução na linguagem de hoje verte esse versículo assim: as pessoas fazem os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O livro de Provérbios foi escrito majoritariamente pelo homem mais sábio do mundo antigo. Eu digo majoritariamente porque outros provérbios são
coleções, foram harmonizadas dentro desse livro. O homem mais sábio do mundo antigo, Salomão, o rei Salomão. E a ideia deste livro, proverbum, quer dizer uma palavra certa para a hora certa, tinha a ideia de ser um recurso pedagógico aos jovens príncipes. Afinal de contas, a aristocracia judaica, esses jovens nobres, precisavam ser diferentes da maioria das pessoas. Eles precisavam saber como tomar decisões sábias, acertadas. Então, em Provérbios, há uma coleção poética de instruções, que trata de ética, de moral e de escolha. Uma metáfora que aparece continuamente no livro de Provérbios é caminho, caminhar, ao mesmo tempo em que enfatiza também a soberania de Deus. Ou seja, enquanto você escolhe o caminho bom, e evita o caminho mau, você deve humildemente se lembrar que Deus é soberano e que, portanto, os seus passos devem ser guiados por Deus. E como Deus guia os nossos passos? Deus guia os nossos passos, por exemplo, primeiramente, pela revelação especial da sua palavra. Veja que o povo de Israel, no Antigo Testamento, eles tinham a lei de Deus. E pela instrumentalidade da lei de Deus, eles podiam planejar a sua vida. A lei era tão rica que ela dizia quando plantar, quando colher, quando contribuir, quando chamar um vizinho, quando evitar um vizinho. É rica em todas as estruturas do dia a dia, da liturgia pessoal, das atividades espirituais. O Senhor guia. O salmista não diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, pela sabedoria da palavra de Deus, eu vou guiando um passo de cada vez. E luz para o meu caminho. Mas há outras maneiras como Deus também guia o homem, por meio da sua providência. Quando Deus intervém na história e faz ajustes no curso da jornada. Você tem um plano, você planejou, você tem uma ideia de onde quer chegar, mas evidentemente Deus intervém por meio da sua providência. Deixa eu compartilhar com você uma experiência que vivi, que talvez ajude a ilustrar isso. Quando eu ainda era membro, bem novo convertido, numa comunidade vizinha aqui em Suzano, era a comunidade Comep. Teve um encontro de missionários. Aí apresentaram aqueles slides maravilhosos sobre o campo missionário. E o meu coração ardia de desejo de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Eu não tive dúvida, devia estar com uns 15 anos. No final, eu procurei o pessoal da agência missionária e disse, eu quero ser missionário lá entre os ribeirinhos. Desejo bíblico? Estão na dúvida, hein? É um desejo bíblico ir pregar o evangelho lá para os ribeirinhos? Sim, então, do ponto de vista bíblico, está tudo certo. Um sentimento até louvável, um adolescente. Mas então aquela moça me olhou nos olhos e disse, não, você não está pronto. Você não está qualificado para ser um missionário. Vai estudar, menino, vai se preparar. Aquilo doeu tanto. Eu me senti o Titanic com o cara tocando violino no convés. Ela está afundando o meu sonho. Mas veja, o coração do homem faz planos. Deus guia os passos. Anos se passaram, me tornei um pastor, me tornei um professor, me tornei um radialista. E por meio do rádio e das ondas curtas, eu passei a pregar diariamente a palavra de Deus lá nas comunidades ribeirinhas. Não em uma comunidade ribeirinha, como eu imaginava, mas em dezenas, em centenas delas. Percebem? Nós fazemos um plano, nós temos um sonho, mas Deus vai guiar os nossos passos. Mas muito melhor que a minha biografia, talvez seja a biografia do homem que escreveu essas palavras, Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
O autor humano dessas palavras é o apóstolo Paulo. Deus é poderoso, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo pedimos ou pensamos. Deus é capaz para fazer algo muito maior que os seus planos, que os seus sonhos, que os seus desejos. Deus é capaz de fazer algo muito maior do que você rascunhou estrategicamente, taticamente. Deus é poderoso para fazer mais. E aqui no livro de Atos, nós encontramos alguns lampejos que nos ensinam 3 lições que eu gostaria de extrair nessa manhã. 3 lições para que as nossas decisões de hoje possam nos ajudar a construir um futuro que seja mais desejável de acordo com o coração de Deus. Eu poderia chamar a mensagem dessa manhã de a sabedoria da previsão. Em outras palavras, o que fazemos é isso quando planejamos. Nós visualizamos algum futuro, nós prevemos algumas possibilidades. E deixa eu te fazer uma pergunta nesse momento. Como você deseja que o seu relacionamento familiar seja daqui 1 ano? Como você deseja que a sua carreira profissional seja daqui 1 ano? Como você deseja que a sua vida financeira seja daqui 1 ano? Como você deseja que a sua vida ministerial seja daqui 1 ano? As escolhas que você está fazendo agora vão moldar o que vai acontecer daqui 1 ano. Não vai acontecer uma coisa mágica se você quer melhorar a sua vida financeira e continua gastando feito um doido. Eu sei que é péssimo dizer isso logo depois de dezembro. Mas a gente tem que começar em algum lugar, a refletir sobre isso. Porque senão você vai estar daqui 1 ano exatamente no mesmo lugar. Livro de Atos, capítulo 15, versículos 36 ao 41. Primeiro princípio que aprendemos com o apóstolo Paulo, com a sua biografia inspirada. Sinceridade para escolher. Sinceridade para escolher. A palavra sincero vem do latim e é da ideia de quando um homem ia vender um vaso naqueles dias, o vendedor malandro pegava um vaso trincado e passava uma cera nele para te vender como se fosse um vaso inteiro. Os vendedores honestos colocavam seus vasos sob o sol e diziam sem cera, porque o sol derrete a cera e mostra as trincas. Então quer dizer, escolhas honestas, consistentes, é aqui o que aprendemos. Atos 15, 36 ao 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, essa será a segunda viagem missionária de Paulo. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. E então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu recomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A situação é que Paulo ele desenvolveu a sua primeira expedição missionária com Barnabé. Agora eles estão prontos para entrarem na segunda jornada da viagem missionária. Segunda viagem missionária. E Barnabé traz um primo ou sobrinho, depende da tradução, um parente, chamado João Marcos. Falou, olha, eu quero levar ele na viagem missionária. Mas tem um problema na história. Na primeira viagem missionária, o João Marcos, no meio do caminho, abandonou a viagem missionária. Abandonou a expedição missionária. Por quê? Não sabemos. Mas nós temos algumas ideias. Uma possibilidade, João Marcos era de Jerusalém. Então podemos dizer que ele era um judeu raiz, com pouquíssimo contato com o mundo não judeu gentílico. E quando saiu na primeira viagem missionária e foi encontrando os gentios com todos os seus templos pagãos, o seu desregramento para tudo, o judeu tem dieta alimentar, comida kosher, e o gentil come qualquer coisa. Como diz um amigo meu chinês, se mexe pode comer. Provavelmente João Marcos foi ficando horrorizado com aquele mundo e disse, não, isso para mim não dá, e voltou para Jerusalém.
Há uma segunda possibilidade, a possibilidade de que quando eles estavam realizando essa viagem, chegaram num lugar chamado Montanhas Taurus, que era um lugar perigosíssimo, assustador. As histórias sobre ladrões e salteadores estavam em todas as páginas dos jornais. Quando chegaram ali, João Marcos disse: eu? Aqui? Estou fora, meu amigo. E voltou para Jerusalém. E a terceira possibilidade é que talvez no meio do caminho ele simplesmente sentiu saudade da mamãe. O pai dele não é citado, e ele então provavelmente era um filho muito ligado à mãe, disse: eu estou homesick, eu estou com saudade do lar, eu vou voltar para casa. E foi embora. Seja qual for a razão, João Marcos desertou. Ele abandonou a expedição missionária. Aqui estão eles agora para uma segunda viagem missionária, que não era um passeio no parque, não era uma diversão no jardim da infância, era um campo de guerra, de batalha. Barnabé quer levar o João Marcos, que outrora já pediu para sair. Leva João Marcos ou não leva? Leva João Marcos para uma expedição que vai ser mais difícil, mais dura e desafiadora. Leva ou não leva? Mas ele é tão bonitinho, olha a bochechinha dele. Além disso, ele é parente do Barnabé. Leva ou não leva? O apóstolo Paulo era um homem que fazia as suas escolhas com sinceridade. João Marcos não dá. João Marcos não está pronto. Ele é que nem o Leandro, que foi lá falar com uma missionária, que queria ir para o campo missionário. Ele não está pronto. Ele não vai. E o texto nos diz que houve entre eles uma desavença tal. Se você acha que crente briga só hoje, vai ler lá o Novo Testamento. Eu não sei o que eles disseram um para o outro, provavelmente nada que aprendemos na escola dominical. E dali, separaram os seus caminhos. Mas eu tenho a impressão do texto que Paulo estava certo. Porque o texto nos diz que Paulo foi encaminhado sob a graça do Senhor para o campo missionário, enquanto Barnabé foi para Chipre com o seu sobrinho, com o seu parente. Chipre é a terra natal de Barnabé, e a razão que eu nunca me esqueço disso é porque tem uma música antiga. Era seu nome, Barnabé. Tá vendo? O pessoal que tem aquela mesma data que eu já sei, lembram? Natural de Chipre. Ele foi para o lugar mais fácil, entre aspas, de realizar a tarefa, para que talvez pudesse ser o mentor de João Marcos e prepará-lo para o futuro. Paulo, por outro lado, segue a sua jornada missionária, fazendo uma escolha sincera. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Com quem você tem andado? Com quem você tem... E eu não digo isso para compartilhar o Evangelho. Eu digo pessoas que você tem permitido que influenciem a sua vida. Elas estão aproximando você de cumprir a missão para a glória de Cristo ou afastando você disso. É hora de fazer uma escolha sincera. O tipo de carreira, o tipo de lugar, o alvo que você tem, estão te aproximando de Deus ou te afastando dele? É hora de fazer uma escolha, um planejamento sincero. Talvez você tenha visto isso porque isso ficou muito popularizado nas redes sociais. Um australiano chamado Trent Innes, de Melbourne, ele foi convidado, um executivo, ele foi convidado para dizer como é que ele fazia o processo seletivo das pessoas que iam trabalhar com ele. Tem interesse em saber isso? Muito bem. Ele tinha a seguinte técnica. Pegava o candidato, que estava no escritório dele, e convidava para um café. Eles iam até a copa do lugar, apanhavam lá um café, sentavam-se à mesa, iam conversando, tomando café. Quando terminava a entrevista, se o candidato não se oferecesse para levar o copo, a xícara, de volta para a cozinha, já estava descartado. Por quê? Ele explica, ele diz assim: você pode desenvolver habilidade, pode adquirir conhecimento, experiência, mas realmente tudo se resume na atitude. E a atitude sobre a qual eu falo aqui é o conceito de lavar a sua xícara e levar de volta à cozinha. Se não tem coração para servir, não serve para essa empresa. Próxima vez que você for para uma entrevista, te oferecer um café, pergunta onde é a cozinha. Escolha sincera. Mas de onde emerge isso? Eu vou te dizer de onde emerge. As escolhas sinceras emergem de princípios,
de valores, de convicções profundas que nós temos. Quem não tem princípios claros, quem não tem valores claros, quem não tem convicções profundas, é como uma folha levada pelo vento em qualquer direção e não consegue tomar decisões sábias hoje que impactarão o futuro amanhã, porque ele vai andar e recrutar qualquer pessoa, vai namorar com qualquer pessoa, vai se relacionar com qualquer pessoa, vai trabalhar em qualquer coisa, mesmo que aquilo não traga glórias a Cristo, porque não há princípios, não há valores, não há convicção profunda. Quais são as suas convicções inegociáveis? Quais são os seus valores, seus princípios que você diz, disso eu não abro mão? Porque se você não tiver isso claro, você não vai tomar uma decisão sábia hoje, quanto ao que você gostaria de construir amanhã. Mas, é claro, não termina aqui. A história de Paulo prossegue. E o segundo princípio que nós podemos aprender é que, ao mesmo tempo que ele tinha clareza nas suas escolhas eram sinceras, tanto a com quem vou e para onde vou, ao mesmo tempo Paulo é um homem sensível à direção de Deus. Quantos aqui são sensíveis à direção de Deus essa manhã? Que Deus nos ajude, nós precisamos ser sensíveis, pelo menos muitos são sinceros. Atos 16, versículos de 6 a 10. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, ouça bem, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Uma pausa. Paulo tem um plano desenhado, com quem eu vou, para onde vou. E ele vai cumprindo esse plano. Se você ler o início desse capítulo 16, você vai ver que ele vem de uma experiência muito positiva. As pessoas estão se convertendo, muita gente está chegando, e todos nós gostamos disso, não é? Se você tem um negócio e você vê o seu negócio crescer, você fica feliz. Se você tem uma carreira e você vê a sua carreira crescer, você fica feliz. Se você tem um ministério e vê o seu ministério crescer, você fica feliz. Todo mundo gosta de ver a coisa crescer. Até a mulher que faz um bolo em casa, olha pela janelinha do forno e diz, o bolo está crescendo. A pior coisa que tem para a mulher é tirar o bolo e falar, o bolo não cresceu, solou, enfim. Todos nós gostamos de ver algo e dizer, olha, isso está crescendo, está indo bem. Eles recrutam, inclusive, um novo candidato ao trabalho missionário, que é Timóteo. Timóteo era uma figura interessante, porque ele é filho de pai grego e de mãe judia. Era um jovem que tinha o potencial para ser um homem dos dois mundos, dos judeus e dos gentios. Tudo parecia ir muito bem, até que nós chegamos nesse texto. Paulo olha para o mapa e diz o seguinte, eu vou pregar naquela região, que era a Ásia, seria hoje a Turquia, central da Turquia. Mas quando ele chega ali, bang, a porta se fecha. Não sabemos exatamente o quê, mas o texto diz, o Espírito Santo não permitiu. Interessante que nós temos a falsa ideia de que todas as vezes que existe uma necessidade, cada um de nós tem o dever de responder àquela necessidade, e não necessariamente. Talvez aquela necessidade que exista não é para você atender, mas para uma outra pessoa atender. E o Espírito disse não. Não tinha nada de errado no desejo de Paulo de ir para aquela região e pregar o Evangelho, mas ele não é o homem escalado para pregar ali. E eu gosto da maneira como Lucas coloca, o Espírito Santo não permitiu. Tudo que Deus faz, mesmo quando Deus fecha uma porta, é santo. Deus é santo. Se ele fechou a porta, ele tem um bom motivo. Deus é santo. Então o que faz Paulo? Ele sai e vai para noroeste do mapa, para Bitínia. Porque se a porta fechou aqui, então eu vou para cá. E o texto diz, e o Espírito de Jesus não permitiu. A porta, bang, fechou. Quem aqui já teve porta fechada na vida? Já? Já viu portas se fecharem na vida? Paulo tinha a sensibilidade de que quando a porta estava fechando, Deus estava guiando os seus passos. Isso não quer dizer que não houve frustração. Eu imagino Timóteo, tinha acabado de ser recrutado. Porta fechada, porta fechada. Eu gosto desse texto de Thomas Carlyle, é um escritor e historiador. Ele disse assim,
Quando o carvalho é derrubado, toda a floresta ecoa a sua queda. Ouça bem. Mas 100 sementes de carvalho são semeadas em silêncio por uma brisa imperceptível. Aleluia. Quando você vê a porta fechar, ouve o som da porta fechar, aquele eco fica na sua cabeça. E você se esquece que da mesma maneira que cai um carvalho, as sementes estão sendo distribuídas para que muitos outros, centenas e milhares, cresçam. E da mesma maneira, quando Deus fecha portas, Deus estará soberanamente abrindo uma nova porta. E é isso que nós esquecemos. O texto diz o seguinte, que então a única opção no mapa, se você olhar na geografia da viagem de Paulo, é Troade. Não tinha para onde ir mais. Ele tentou aqui, não deu. Vai seguindo o mapa e termina em Troade, uma cidade portuária. E ali, por que ele não continuou simplesmente? Eu te digo por que ele não continuou. Porque ele está no porto e na frente dele está o mar Egeu. Para ele ir para o outro lado, ele agora tem que pegar uma embarcação, não era uma viagem a pé. E imagina se ele pega o barco e atravessa o mar Egeu. Vamos ver vocês, em quanto tempo? Vamos ver vocês. Atravessa o mar Egeu e quando chega lá, depois de atravessar o mar Egeu, imagina que ele chega lá e a porta, bang, está fechada. O retorno agora é muito mais difícil. Então, para que Paulo atravesse o mar Egeu, meu amigo, ele precisa de um empurrão. Ele precisa de uma razão muito forte para atravessar aquele mar Egeu, e Deus vai fazer isso. Viaje comigo no tempo e imagine como era Troade. Troade se chamava literalmente Troade de Alexandria, ou Alexandria de Troade. Alexandria em homenagem a Alexandre o Grande, o conquistador do mundo antigo. Todos os lugares por onde Paulo caminhava tinha alguma homenagem, uma placa de inauguração, uma estátua, um busto. A quem? Alexandre o Grande. A próxima cidade que ele atravessasse o mar Egeu e ele chegaria chamava-se Filipos. Por que Filipos? O nome do pai de quem? Alexandre o Grande. E a próxima cidade depois de Filipos, um pouquinho adiante, chamava-se Tessalônica. Irmã de quem? Alexandre o Grande. Tudo isso na Macedônia. E Paulo, você vai notar algo interessante nesse texto. Primeiro, a viagem missionária está Paulo, Silas e Timóteo. Note, por favor, o texto. Diz assim, o versículo 6 diz, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos eles. Versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, ou seja, estão insistindo para ir para Bitínia. Tentavam ir. Quem? Eles. Agora note, versículo 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio. Uma pergunta, de onde era Alexandre o Grande? De onde era Alexandre o Grande? Macedônia. Alexandre o Grande era um macedônio. E ali, impregnado por tantas informações da Macedônia. Agora note o texto. Um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente, agora veja que o verbo muda. Procuramos partir para aquele destino. Eram eles. Agora nós procuramos partir. Sabe quem passou a fazer parte da expedição missionária? Lucas, o médico. E vários estudiosos concluem que Lucas era da Macedônia. Deus, então, somando todos esses fatores, à noite, imagino Paulo orando, e tudo que ele consegue ver é Macedônia, Alexandre o Grande, Macedônia. O médico que está com ele, porque certamente Paulo lutava com questões de enfermidade, era da onde? Era um grego, era da Macedônia, provavelmente. Então, quando Paulo vê tudo isso, ele está orando, falando, Senhor, a porta fechou,
na Ásia, a porta fechou em Betínia. Senhor, eu estou aqui, o mar está na minha frente. Para onde eu deveria ir? Para onde eu deveria ir? Para Macedônia. E ele vai. E o texto diz que ele foi imediatamente. Queridos, nós precisamos, se queremos ter uma vida bem-sucedida, termos a sensibilidade de lembrar que Deus fecha portas. E quando fecha portas, Ele tem outras portas melhores, mais relevantes, para que o seu nome seja glorificado. E um grande exemplo disso é que tivesse Paulo ido para a Turquia, ele chegaria no que nós chamaríamos talvez de um dead end. Tendo ido para a Macedônia, o evangelho alcançou a Europa. Deus sabe o que faz quando Ele fecha uma porta na nossa vida. Se você tem enfrentado portas fechadas, não desista. Deixe rapidamente compartilhar com você duas situações que creio podem nos ajudar a visualizar isso. Vou citar dois empreendedores que nem são, até onde sei, cristãos. Não li nada que dissesse isso. O primeiro deles você já ouviu falar, Jeff Bezos. Ele está na lista dos homens mais ricos do mundo, inclusive liderou essa lista, hoje deve estar em terceiro lugar. Ele criou um site chamado Z-Shops. Já ouviu falar? Z-Shops. Não, porque ele faliu. Mas todos nós, quando conhecemos quem é Jeff Bezos, nós lembramos da Amazon. Porque esse empreendedor entendeu que quando Z-Shops fechou a porta, certamente existia outra porta aberta. Melanie Perkins, talvez você não conheça o nome, mas Melanie Perkins, ela foi rejeitada 100 vezes, mais de 100 vezes, apresentando o seu projeto para a criação de um website, de uma plataforma online, em que as pessoas poderiam fazer os seus próprios designs gráficos. Sabe qual é a plataforma? Canva. Mas ela foi rejeitada mais de 100 vezes, porém ela tinha uma certeza. Se todas essas portas fecharam, deve ter uma outra porta aberta. Agora, se essas pessoas cujas mentes nós nem sabemos se são cristãs ou não, têm a certeza de que quando portas se fecham, outras portas estarão abertas, o que dizer de você que crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê no Evangelho de Cristo? Você crê no Senhor que te guia, no Espírito de Cristo, em Deus o Pai? Se as portas se fecharam, lembre-se que Deus tem outras portas para abrir. Tenha essa sensibilidade. E meu último ponto. Sensatez para crer. Sensatez para crer. Você aguenta mais um pouquinho? Amém? Quase no fim. Sensatez para crer. Agora nós chegamos na terceira viagem missionária de Paulo. E nessa terceira viagem missionária, Paulo vai cumprir aquilo que era o seu grande alvo, ir para Roma. Porém, ele está indo para Roma de uma maneira que eu não penso que ele teria concebido. Ele está indo como prisioneiro. Ele vai ser levado num navio, numa embarcação. E a situação vai ficando muito complexa. Veja só, versículo 9 e 10 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Uma pausa. O dia do jejum aqui não é que Paulo escolheu um dia para jejuar durante a semana. O dia do jejum fazia parte do calendário litúrgico judeu, que era o dia da expiação, quando toda a nação jejuava, uma vez por ano. E Paulo nos dá esse dado cronológico, porque essa festividade acontecia no final de setembro do nosso calendário, começo de outubro. Você está comigo? Diga amém. E o problema é que esse período para as embarcações era extremamente perigoso. Depois de novembro, ninguém navegava mais, só voltavam a navegar em fevereiro. E aqui o que Paulo diz para o centurião que estava responsável do navio. Ele diz assim, versículo 10: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Veja a fé, como é a fé de Paulo. Não é uma fé infantil.
Não é uma fé infantil. Ah, não, aqui é muito perigoso, mas não tem problema. O Senhor proverá, vamos assim mesmo. Não, não, não. Paulo, ao identificar que eles estão querendo navegar no pior período do ano, ele disse: senhores, essa viagem vai ser trabalhosa, nós vamos ter danos materiais e talvez até danos das vidas. E o texto diz que não deram ouvidos a ele e embarcaram. Seguindo viagem, acontece exatamente o que ele diz. Veja só, versículo 22 ao 25. Versículo 20 primeiro. 27, capítulo 27 de Atos, versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Ouça, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eu disse que não era para ir, agora nós já estamos aqui e não há esperança de salvamento. Está todo mundo desesperado agora no meio do mar. Agora sim, 22 e 25 do mesmo capítulo, e veja a confiança de Paulo. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Olha que boa notícia. Não fizeram o que tinha dito para fazer, estão no meio do mar, a tempestade chegou, está todo mundo desesperado. Paulo tem uma visão à noite, sobre visões. Paulo tem 30 anos de ministério e apenas 6 visões registradas. Não é que ele vivia de visões em visões, visões em visões. Era algo excepcional que de tempos em tempos acontecia com o apóstolo Paulo. Mas aqui está ele, diante dessa situação, e ele tem uma visão, um anjo de Deus, provavelmente uma descrição de Jesus, que ele diz: a quem eu sirvo, me apareceu e disse: está tudo certo, você não vai morrer, ninguém vai morrer, está entregando todo mundo nas suas mãos. Boa notícia? E ele disse: eu acredito, vai ser assim. Agora olha o que acontece. Versículo 30 e 31. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis, o quê? Salvar-vos. Ué, Paulo, você pregou agora há pouco que todo mundo ia se salvar. Agora você está dizendo que se os marinheiros fugirem do barco, não dá para a gente salvar? Como é isso? Porque nós precisamos ter sensatez na nossa fé. Sensatez para confiar em Deus e sensatez para entender que Deus usa os meios. Alguns mais extremistas diriam: deixa esses marinheiros irem embora, o Senhor está conosco. Para quem não lembra do Titanic, mais perto quer estar. Não, 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 não. Deus disse tudo isso, mas Deus usa os meios e os marinheiros têm que ficar aqui nesse navio. Sensatez. O que crer e o que fazer? Na sua vida você tem que pensar nisso. Eu creio, eu confio em Deus, eu sei que é isso. Como um jovem que diz: não, eu preciso passar no Enem, eu oro, eu creio, mas eu vou estudar. Como alguém que quer ter uma carreira alçada, eu creio, Deus vai fazer, mas eu vou me preparar. Eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, porque Deus usará os meios. Esses são 3 princípios que nós precisamos carregar no nosso dia a dia nesse novo ano. Sabedoria da previsão. Sinceridade na escolha. Você não tem dedo podre, você está apenas escolhendo mal. Escolha bem. Repense a sua jornada. Seja zeloso. Deixe emergir de princípios e valores. Segundo, você precisa ter a sensibilidade. Se Deus fechou a porta, não joga a toalha, não desista. Deus tem uma outra porta, mas faça para a glória dele. Pense assim, não, que essa missão seja para a glória deles, que ele abra essa porta. E terceiro, tenha sensatez, confiar e de fazer o que precisa ser feito. Chegando ao final. Dr. Emmett Brown, ele não existe, é do filme De Volta para o Futuro. Ele diz para Marty McFly:
Quando ele pergunta, por que rua nós vamos? É mais ou menos isso. Ele fala, rua? Para onde vamos não precisamos de ruas. E o DeLorean sai voando. Se você vai pela rua, se você vai pelo mar, se você vai pelo ar, não me importa. Faça planos, mas humildemente confie que o Senhor guiará os seus passos. Vamos nos colocar em pé.